Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o Março Azul Marinho, o mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. Mas antes eu tenho um recado aí para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O câncer de intestino é uma doença silenciosa e por isso requer atenção aos seus sinais e fatores de risco. É o terceiro tumor que mais mata no Brasil, atingindo mais de 45 mil pessoas por ano no país. Mas a boa notícia é que com o diagnóstico precoce, o câncer de intestino tem até 90% de chance de cura. Para falar sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é um oncologista, Davi Pinheiro Cunha, coordenador do Departamento de Oncologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e também integrante do corpo clínico do Grupo Sonhe. Doutor Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Doutor, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa acompanhando a gente aqui o que é o câncer de intestino? Então vamos lá, né? Quando a gente fala câncer de intestino, a gente está falando todo tumor que surge ou no reto ou no intestino grosso, né? Por isso que a gente chama câncer coloretal. Então, coloretal é intestino grosso e o reto nada mais é do que aquela porção final do intestino, né? Então, todos os tumores que têm origem em qualquer parte desse órgão, a gente identifica como câncer de intestino. O que causa essa doença? A causa do câncer de intestino ela é multifatorial, né? Então não tem um motivo único, mas sim uma associação de fatores, né? Alguns fatores a gente considera são fatores modificáveis em que a gente pode evitar a exposição, e outros não, que são fatores que a gente acaba nascendo com aquela predisposição, tá? Mas de uma forma geral, quais são os principais fatores para o desenvolvimento? O principal deles é a idade, né? Então, quanto mais idade a gente tem, maior a chance de desenvolver um câncer de intestino. Então, pessoas acima de 50 anos são pessoas que estão com risco maior, mais 60 anos, 70 anos, a gente vai aumentando gradativamente esse risco, né? Outro fator importante é a história familiar. Então, pessoas que têm um histórico familiar de primeiro grau, né? Então, o pai, a mãe, o irmão, que tenham tido um câncer de intestino, têm maior chance de desenvolver esse tumor. Outro fator são fatores hereditários, algumas síndromes, que isso é mais raro, né? Menos ali de 15% dos casos, mas a gente tem algumas síndromes que podem desenvolver o câncer de intestino. E aí a gente entra agora nos outros fatores que são eventualmente modificáveis, a gente não precisa se expor a eles para minimizar o risco de desenvolver. Então, entre eles, obesidade, sedentarismo, né? Então, aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, dieta com baixa ingesta de fibras e verduras, dieta rica em embutidos, né? Então, é uma coisa que hoje no nosso mundo atual é muito frequente, fast food, muito embutido, e isso está relacionado com câncer de intestino. Excesso de consumo de carne vermelha, né? Então, pessoas que consomem carne vermelha mais de 3 vezes por semana, isso tem um risco maior de desenvolvimento. Uso abusivo de bebida alcoólica, tabagismo. Então, todos esses fatores são fatores de risco para desenvolver um tumor de intestino ou de reto. Dentre todos, a gente viu que tem coisas que a gente pode tentar evitar e outras coisas que a gente já nasce com essa predisposição e, infelizmente, são imutáveis. Mas um dado que, até para contextualizar um pouquinho essa informação, 30% aproximadamente dos tumores de intestino e de reto, eles poderiam ser evitados
se a gente não tivesse a exposição a esses fatores que eu comentei com vocês agora, né? Então, um estilo de vida saudável, uma dieta realmente mais balanceada, com pobre, né, em carne vermelha, não fazer ingesta abusiva de embutidos, não beber, a gente conseguiria evitar 30% dos casos do câncer de intestino. Número alto, né, doutor, se a gente for ver, né? Não, com certeza, né? Assim, dentre os tumores que a gente tem, né, tem tumores em que a gente não tem como a gente modificar a evolução natural para o desenvolvimento, né? E outros a gente tem possibilidade de minimizar o risco. Então, nenhum tumor na oncologia, de uma forma geral, a gente consegue 100% evitar. A gente pode ter um estilo de vida totalmente saudável, não se expor a nada e mesmo assim desenvolver um câncer, né? Felizmente, para câncer de intestino, a gente consegue fazer muita coisa para minimizar o risco, né? Como a gente acabou de conversar. E 30% é um valor muito significativo, né? De redução de risco da gente evitar esses fatores de exposição. E além disso, né? Eu acho que um outro ponto muito importante é que quando a gente fala em câncer de intestino e de reto, eles são tumores preveníveis, né? Eles têm exames de rastreamento que depois a gente pode falar com mais detalhes, mas a gente tem a possibilidade de fazer exames numa população que não tem sintoma, para a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Numa fase em que o tumor está inicial, ou numa fase até pré-maligna, e deixar essa pessoa curada sem mesmo desenvolver um câncer mais invasivo. Com certeza. Doutor Davi, esse câncer no comecinho, ele quase não apresenta sintomas, né? E quais são os principais sintomas depois, né? Conforme a doença vai avançando? Como que a pessoa realmente vai perceber que está com algum problema mais grave? Eu acho que essa pergunta é fundamental, que todos estão escutando preste muita atenção nisso, porque assim, se a gente for esperar ter sintoma para procurar uma avaliação médica, para investigar, talvez a gente já está procurando de forma atrasada, né? Então, lógico que teve sintomas, obrigatoriamente tem que procurar. Mas mesmo você assintomático, a grande maioria dos tumores na fase inicial, ele não vai gerar nenhum sintoma. Você não vai estar sentindo absolutamente nada, né? O que acontece? O intestino é como se fosse um tubo, né? Onde passa ali as fezes, é onde vai ser absorvidos os nossos nutrientes. E por ali pode formar um nódulo, né, que geralmente nasce num pólipo. Esse pólipo ele vai crescendo, vai criando atipias e mutações ali que vai desenvolvendo o tumor. E geralmente essa nodulação ele cresce de forma dentro do intestino. Então ele vai causando sinais de obstrução da passagem do trânsito intestinal, da passagem das fezes. Então geralmente os sintomas estão relacionados com isso. Então vamos lá, quais são os principais sintomas que a pessoa pode perceber e pode estar relacionado ao câncer de intestino? O primeiro deles é sangramento, né? Então, o sangramento nas fezes é um sinal de alerta. Geralmente, a gente consegue ver sangramento quando o tumor está mais localizado no reto, que é na porção final do intestino, ou no intestino que a gente chama no colo esquerdo, que é na parte mais final do intestino. Então, não é todo câncer de intestino que causa sangramento visível. Então, é um outro ponto. Então, tem que esperar ter sangramento para ser câncer? Não. Mas sangrou, né? Teve sangramento nas fezes, isso não é comum, não é normal. A gente precisa sempre avaliar, uma avaliação médica para investigar. Outro sintoma importante é a alteração do hábito intestinal. Então, o hábito intestinal é uma coisa que é muito variável para homem, para mulher. Cada pessoa tem ali a sua rotina, né? Tem gente que vai todos os dias, tem gente que vai 2 vezes ao dia, tem gente que vai uma vez a cada 2, 3 dias. Isso tá normal, tá? Isso é normal para aquela pessoa. Mas se você tem uma mudança do seu padrão, isso preocupa. Então, assim, eu vou todos os dias ao banheiro evacuar e a partir de um momento eu começo a ter dificuldade, eu começo a ir a cada 2, 3 dias, e isso persiste por mais tempo, isso é um sinal de alerta. Então, a alteração do seu hábito intestinal é algo que chama atenção. Então, constipação ou diarreia sempre merece investigação. Se isso dura mais de 14, 21 dias, a gente precisa investigar. Outro fator, dor abdominal. Então, se a gente começa a ter dor abdominal recorrente, a gente vê que a gente está mantendo uma alimentação adequada, a gente não mudou o nosso padrão, e a gente está começando a ter episódios de dor abdominal, isso tem que ser investigado. Outro fator, perda de peso sem uma causa, né, perceptível. Então, eu não estou fazendo dieta, eu estou perdendo peso. Poxa, por que que isso está acontecendo? Isso também é considerado um fator de risco para câncer de intestino.
Outros fatores que a gente eventualmente não consegue ver é a anemia, né? Porque muitas vezes, se o tumor está localizado mais do lado direito do intestino, na parte mais inicial, o sangue ele vai sendo absorvido, a gente não vê nas fezes, mas esse sangramento continua lá de forma microscópica, a gente não consegue visualizar. E esse sangramento leva à anemia. Então você, né, que tem acima de 45 anos, né? Então acima de 40 anos já começa a ter uma atenção especial. E tem anemia, a gente sempre merece uma investigação, tanto para ver, né, tumores do gastrointestinal alto, né, que é esôfago e também do estômago, mas também precisa investigar tumores de intestino. Então, de uma forma geral, né, esses são os principais fatores de alerta. Mas lembrar que na fase inicial, nenhum desses fatores estão presentes, né? Então, a gente precisa fazer os exames de prevenção, mesmo você estando assintomático. E doutor, qual que é a média de idade das pessoas com a doença? Ela atinge mais homens ou mulheres? O tumor de intestino, assim, ele é muito parecido à incidência entre homens e mulheres. Não tem uma variação muito significativa, né? Você comentou bem, hoje a estimativa do INCA é que a gente tenha, em 2025, mais de 45 mil novos casos de intestino e aproximadamente 23 mil para homens e 23 mil para mulheres, uma variação muito pequena entre um e outro, né? Então, não importa se é homem, se é mulher, os dois têm que se cuidar de forma igual. A gente sabe, né, fazendo um parênteses aqui, até dando parabéns para as mulheres, hoje as mulheres se cuidam mais do que os homens, isso a gente já tem um dado comprovado que as mulheres vão mais aos médicos, as mulheres vão mais fazer os seus exames de rotina, por diversos motivos, mas o homem acaba deixando para fazer essa avaliação de forma mais tardia ou realmente não vão, né? Então, acho que um alerta importante, aproveitando, né, o mês de março que a gente está entrando, que é o mês de prevenção ao câncer de intestino, é que homens também precisam se cuidar e precisam também fazer os exames preventivos. Doutor, porque tem dados, né, que estão sendo divulgados que esse caso de câncer, né, esse tipo específico de câncer vem aumentando entre a população mais jovem, pessoas com 35, 36. Por que o senhor acredita que isso pode estar acontecendo? Teria aí alguma explicação, alguma pesquisa que aponte, que direcione um caminho? Vamos lá, tem, né? E isso é um ponto que a gente discute muito hoje, na atualidade, o porquê que isso vem acontecendo, né? Eu comentei mais previamente, né, que o tumor de intestino, ele ocorre mais frequentemente em pessoas acima de 50 anos, principalmente acima de 60 anos, né? Isso, quanto mais anos a gente vive, maior é o tempo de exposição àqueles fatores de risco que aumenta, né, a chance de ter câncer de intestino, como, né, alimentação não saudável, sedentarismo, então a gente aumenta o risco dessa forma. Mas um dado importante é, essa população de maior idade, acima dos 50 anos, a gente viu que o crescimento de tumor de intestino não foi algo significativo. A gente meio que manteve a incidência, né, o número de casos nessa faixa etária. E o que realmente aumentou foi o número de casos em pessoas mais jovens, que a gente chama adultos jovens. E adultos jovens a gente fala pessoas menores do que 50 anos, que não era comum a gente ter esse diagnóstico. E a gente viu que nessa faixa etária, né, menos de 40, 50 anos, né, e a gente está falando principalmente de 40 a 50 anos, foi aonde a gente teve uma maior incidência de câncer de intestino e de reto nesses últimos anos. Aí você vai ver, poxa, mas por que isso, né? Qual que é a causa? Qual que é a justificativa para a gente ter esse aumento? E uma das explicações é a questão dessa mudança do estilo de vida nessa população, né, nessa faixa etária que estão nessa fase com menos de 50 anos, que é o tipo de alimentação que essas pessoas têm, né? Então, assim, uma coisa que a gente aumentou muito a questão de fast food, o uso, né, de alimentos que são embutidos, esses que ficam congelados. Então, assim, isso acaba aumentando esse fator de risco. Tem a questão da bebida alcoólica, tem a questão da exposição ao tabagismo, mas de uma forma geral, são esses fatores que a gente poderia evitar, que a gente está acabando fazendo o contrário, né? Em vez de evitar, a gente está se expondo mais, né? Então, trazendo esse alerta que a gente precisa se cuidar desde jovem. Não adianta eu esperar os 50 anos
para começar a fazer atividade física, para parar de ter o hábito do tabagismo, para ter uma alimentação saudável. Não, a gente precisa fazer isso desde a infância. E essa educação, né, desde a criança, do adolescente, ter esse hábito de vida saudável, a gente vai colher frutos, não é tão distante assim como a gente pensava antigamente. Não, vai ser só depois dos 50, dos 60. Não, a gente está vendo que se a gente tiver uma vida saudável desde a infância, a gente vai colher esses frutos já nessa idade do adulto jovem. Doutor Davi, acho que agora é importante a gente falar sobre os exames de rastreamento que ajudam a prevenir o câncer de intestino. Você poderia comentar quais são esses exames? Vamos lá, perfeito. Acho que isso, a gente tem um exame, né, para prevenção de câncer de reto e de intestino, que ele traz um benefício muito significativo, né? E o exame mais bem recomendado para fazer essa prevenção é a colonoscopia, tá? A colonoscopia nada mais é daquele exame que a gente vai entrar com uma câmera ali via o reto e vai olhar dentro do intestino se tem a presença de pólipos, né, que a gente considera que pode ser lesões pré-malignas, ou mesmo de um tumor numa fase mais inicial. E aí a gente vai conseguir ou ressecar o pólipo, já tirar aquela lesãozinha que poderia virar um câncer, ou mesmo fazer uma biópsia desse tumor inicial e fazer o diagnóstico, né? Então, a colonoscopia é um exame que traz essa informação e ela deve hoje ser indicada a partir dos 45 anos, tá? Até pouco tempo atrás, a idade recomendada era 50 anos, né? Porque o que a gente comentou, geralmente as pessoas tinham câncer de intestino de reto depois dos 50. Mas com essa transição, essa mudança de diagnóstico de forma mais precoce, levou uma redução na idade. Então, hoje, a idade mais bem recomendada para realizar a colonoscopia é a partir dos 45 anos de idade, tá? Outro ponto importante, se a gente tem um histórico familiar, um risco maior para desenvolver o câncer de intestino, a gente deve começar com 40 anos, tá? Ou, se a gente tem um parente de primeiro grau que teve o diagnóstico de câncer de intestino, a gente tem que fazer 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Então, vamos dizer, eu tive um pai que teve um diagnóstico de câncer com 45 anos. Eu não vou esperar 45 anos nem 40 anos para fazer, vou fazer com 35, tá? Então, a gente saber o histórico, né, de câncer na nossa família também é importante para indicar o momento mais adequado para fazer esse exame de colonoscopia. Um parênteses, né? Uma coisa que que não é comum, e aí é uma coisa que não é via de regra, e aí a gente precisa consultar o médico, são algumas síndromes, e aí, nesses casos, alguns fatores hereditários, pessoas que têm múltiplos pólipos no intestino, pessoas que têm síndromes que favorecem a formação de câncer, essas pessoas têm que fazer exames de forma mais precoce ainda, né? Mas são como casos muito específicos, aí, nesse momento, a gente precisa ter uma avaliação médica e tem sim indicações até mais precoces de colonoscopia nessas pessoas de muito alto risco, tá? E eu acho que uma coisa que é importante, né? Eu acho que, como eu falei, a gente quer prevenir, a gente quer fazer diagnóstico precoce, mas infelizmente ainda tem muito preconceito em fazer o exame de colonoscopia, né? Aquele exame, o exame desconfortável, eu tenho medo, acho que vai ter complicação, mas não é assim, né? Hoje a colonoscopia, a gente sabe que é um exame extremamente seguro, né? É um exame que dura pouco tempo e que a pessoa não sente absolutamente nada, né? Ele faz ali, ele entra no exame, ele toma um remédio ali para dormir, não sente absolutamente nada, acorda e vai para casa, né? A parte, vamos dizer assim, que incomoda um pouco mais é o preparo, né? Porque o que acontece? A gente tem que olhar o intestino por dentro. Então ele tem que estar limpinho lá dentro. Ele não pode ter fezes ali que vai dificultar a nossa visualização. Então, esse preparo que a gente faz, nada mais é do que deixar ele limpo, sem fezes ali. Então, a gente faz uma mudança de dieta, uma dieta mais líquida. A gente usa um laxante no dia anterior ao exame para que o intestino fique limpinho e isso propicie o exame de melhor qualidade. Mas é uma forma tranquila. O preparo hoje é algo que é muito tolerável e o exame em si não deve ter nenhum preconceito, porque ele não causa nenhum desconforto e ele é super rápido, né? Então é só mais essa mensagem que eu queria deixar aqui para todos vocês. É ótimo, doutor, esclarecer sobre o exame, porque muita gente tem dúvida, doutor Davi, sobre esse exame, tem medo também de fazer por conta de ter que tomar uma anestesia ali rapidinha, né?
para fazer o procedimento, né, para o médico conseguir exatamente examinar o intestino. Então é perfeita a sua colocação aqui. Não, e assim, o que a gente percebe, quando a gente pega o depoimento de pessoas que já fizeram colonoscopia, e muitas dessas pessoas que deixaram para fazer depois, porque ficaram com esse medo, com esse receio, ou até com preconceito, eles falam assim, poxa, se eu soubesse que seria dessa forma, que eu não sentiria nada, eu teria feito realmente na hora certa, na hora adequada, né? Então, esses depoimentos de pessoas que fizeram o exame é muito válido. A gente consegue ver que a grande maioria deles não tem nenhuma queixa do exame, né? Então, eu acho que é um exame hoje que, feito na recomendação adequada, na idade adequada, ele tem um benefício muito grande, né? A gente tem um dado que mais de 80% dos casos de câncer de intestino de reto que são diagnosticados de forma precoce, essa pessoa vai ficar curada, né? E muitas vezes curada sem nenhuma sequela, sem necessidade da bolsinha de ostomia, uma vida totalmente normal, sem nenhuma restrição alimentar, sem nenhuma restrição física, mas geralmente a gente consegue isso com um diagnóstico mais precoce. Doutor, e o exame então da colonoscopia é a principal forma de diagnóstico desse tipo de câncer? Sim. Então, assim, a gente hoje, como rastreamento, a gente tem um outro exame chamado sangue oculto nas fezes, né? Que é um exame que a gente faz a pesquisa nas fezes de presença de sangue. Aquele sangue que não é visível, que eu comentei com vocês previamente. É um exame pequeno, em que ele pode acontecer na parte mais inicial do intestino, que a gente não vai conseguir ver nas fezes, e a gente consegue fazer essa avaliação. Se tem sangramento, aí a gente deve fazer o exame de colonoscopia, tá? Então, para rastreamento, a pesquisa de sangue oculto é também uma possibilidade. E significa o quê? Presença de sangue, necessariamente a gente precisa fazer a colonoscopia. Porque ele não é um exame de diagnóstico, ele é um exame só de triagem, né? Vamos dizer assim. Porque se ele vem alterado, a colonoscopia deve ser feita. Então, se a gente fala assim, qual que é o melhor exame de forma, né, de trazer o diagnóstico é a colonoscopia, porque ele vai lá, vai além de avaliar todo o intestino, ele vai tirar os pólipos que eventualmente estão lá, que podem ser pólipos benignos, mas que se deixar lá, eles podem virar um câncer no futuro, então ele já consegue tirar isso e curar esse paciente. E se eventualmente tem um tumor na fase inicial, ele já consegue fazer a biópsia e trazer um diagnóstico para a gente, para que a gente consiga dar os próximos passos no tratamento. Então, hoje, se você, qual que é o melhor exame para prevenção? É a colonoscopia. E para o diagnóstico, também é a colonoscopia, porque o diagnóstico hoje do câncer, a gente precisa da biópsia. Não adianta ter só uma tomografia, um raio-x com uma alteração. Não, o diagnóstico vem da retirada de um pedacinho do nódulo ali, que é a biópsia. Isso vai para um resultado do anátomo patológico, que é uma pesquisa dessas células ali, para confirmar esse diagnóstico. O exame de sangue oculto, ele é um exame de prevenção, né? Então a gente tem que diferenciar. Pessoas que têm sangramento nas fezes, ela viu o sangramento, a gente não precisa nem fazer o sangue oculto, a gente sabe, a gente está vendo o sangue ali, então não é necessário fazer esse exame. Então, pessoas com sangramento visível, e o sangramento visível é, é alteração. Nunca sangue nas fezes é algo normal. O mais provável de sangue nas fezes é doenças benignas, realmente, hemorroida, a fissura, né, que é um machucadinho ali na região do reto. Então, isso é a maior causa de sangue nas fezes. Então, não quero também que todo mundo que esteja aqui, poxa, eu tive um sangramento nas fezes ali, eu tô com câncer de intestino. Provavelmente, não. A maior probabilidade é que esse sangramento não seja secundário a um tumor. Porém, precisa ser investigado. Ele precisa ser feita uma colonoscopia nesses casos, tá? Então, por mais que eu, poxa, deve ser hemorroida, tá me incomodando, eu não sinto mais nada, só o sangramento, não importa. Sangramento é alteração clínica e alteração clínica necessita de um exame direcionado com uma colonoscopia. Então, quando que a gente faz o sangue oculto? Quando a gente não tá vendo sangue, quando a gente tem uma idade de risco para desenvolver o câncer, então, antigamente 50 anos, agora 45 anos, a gente substitui inicialmente a colonoscopia
por esse exame de sangue oculto, que é um exame de mais fácil acesso, menor custo, e aí se justifica fazer o exame de sangue oculto, tá? Mas de uma forma geral, a gente, né, recomenda que a colonoscopia seja sempre a preferência do médico, né? E muitas vezes o que a gente percebe, né, e é uma certa forma de crítica, que tem muito paciente que chega ao consultório já com 60 anos e nunca fez uma colonoscopia e já passou por diversos médicos, né? Você diz, mas eu já passei por vários médicos e ninguém nunca me pediu uma colonoscopia, né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui para tentar esclarecer isso, né? E muitas vezes o médico, você passa por uma outra queixa, uma queixa cardiológica para ver o coração, tá com uma tosse, e a gente foca muito nessas queixas, mas a prevenção acaba sendo deixada de lado para um segundo momento. E aí não quer dizer que o médico não pediu o exame por falta, né, de competência ali, porque ele focou na sua queixa inicial, mas por isso que a gente fala, é necessário passar em consultas médicas você estando saudável, você estando bem. Não adianta ir no médico só quando tá com problema, né? Tá com sintoma. Tem que procurar o médico de forma anual, mesmo estando assintomático, para que esses exames de prevenção sejam feitos na data correta, né? Então, hoje, se você está aqui, passou por diversos médicos, mas está com 60 anos e nunca fez uma colonoscopia, tá errado. Volte no médico nesse momento, mesmo estando assintomático, e questione sobre isso. Poxa, não é o momento de eu fazer um exame de prevenção? E aí, com certeza, será pedido esse exame de colonoscopia. Doutor Davi, vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento para esse tipo de câncer. Quais são os tratamentos mais recomendados? Vamos lá, eu acho que é uma coisa que a gente, como oncologista, aqui eu fico muito feliz em falar essa parte também, né? Porque é importante a gente falar em prevenção, e prevenção sempre vai ser a primeira parte da nossa conversa, porque é onde a gente consegue curar a maioria dos pacientes, né? Mas hoje, quando a gente fala em tratamento para câncer de intestino de reto, a medicina evoluiu muito, e a gente tem muitas opções de tratamento que propiciou um aumento significativo de cura e muito mais do que curar, a gente está curando as pessoas e deixando ela com qualidade de vida, né? Sem sequelas, né? Então, quando a gente fala em tratamento do tumor de intestino de reto, a base do tratamento continua sendo a cirurgia. Então, a cirurgia ainda é a forma mais adequada para a cura. Então, é ir lá e fazer a ressecção daquela parte do intestino em que está localizado o tumor. Porém, quanto mais precoce está o tumor, quanto menor ele estiver, maiores são as chances de cura. Então, hoje a cirurgia é e continua sendo a melhor opção, mas o que mudou nos últimos anos? Hoje a gente tem opções a mais do que aquela cirurgia tradicional, aquela que a gente fazia o corte no abdômen, né, aquela cicatriz maior. Hoje a gente pode fazer a cirurgia por vídeo, aquela videolaparoscopia, que você entra com, né, a câmerazinha ali na região abdominal e faz a ressecção. Então, com cicatrizes muito menores, né, e uma recuperação mais rápida. E mais recentemente entrou, né, a possibilidade da cirurgia robótica, em que o robô faz a cirurgia. Lógico que esse robô ele é coordenado ali, né, pelo médico cirurgião, mas a cirurgia robótica propicia uma cirurgia menos invasiva ainda, né, com uma recuperação rápida e com menores cicatrizes ainda. Então, a cirurgia é a base do tratamento e hoje a gente tem várias formas de cirurgia para trazer uma recuperação mais rápida para todos os pacientes. Quando a gente faz a cirurgia, a gente tira o tumor, né? E quando o tumor está um pouquinho maior, então ele invadiu algumas camadas do intestino, ele disseminou para os linfonodos, que são as ínguas que tem em volta, a gente considera esse tumor um pouquinho mais avançado. Mas é um tumor ainda em fase de cura. Mas nesses casos, a gente associa quimioterapia depois da cirurgia, né? Então você fala, poxa, eu faço quimioterapia para todo paciente que teve o câncer de intestino? Não. Se ele fez o diagnóstico na fase precoce, nem quimioterapia ele precisa. É só cirurgia e acabou, e provavelmente ele vai ficar curado. Se a gente demorou um pouquinho mais para fazer o diagnóstico, né? Então ele está naquela fase intermediária. Ele não está muito grande e não causou metástase, mas ele também não está tão inicial. Aí, nesses casos, a gente complementa a cirurgia com algumas sessões de quimioterapia, né? Geralmente de 3 a 6 meses de quimioterapia. E uma coisa também, né, vamos dizer assim, de benefício que a gente descobriu nos últimos anos, são medicamentos com menos toxicidade, a gente tem melhores opções de remédios para evitar náusea, o vômito, que eram coisas que a gente tinha uma dificuldade grande de manejo. Hoje a gente tem essas possibilidades que minimizam os efeitos colaterais, tá? Então isso é uma coisa positiva. E aí,
quando a gente entra, né, num cenário que muitas vezes a gente não gostaria de encarar, mas acontece, que são fases de diagnósticos mais tardios, por diversos motivos, né? A pessoa não fez o exame de prevenção, ou era um tumor muito agressivo, que quando ele descobriu já tinha metástase, e a metástase é quando o tumor sai do intestino e vai pelo sangue para outros órgãos, como o fígado e o pulmão. Nesses casos, infelizmente, as chances de cura são menores, né? Porque o tumor ele caiu na circulação para ir para esses outros órgãos. Mas, de uma forma geral, hoje a gente tem várias opções de tratamento com quimioterapia, com imunoterapia, com terapias-alvos, em que a gente consegue trazer um benefício, né, de controle dessa doença por muitos anos. Uma coisa que a gente consegue mais recentemente para alguns grupos de pessoas, uma alteração específica que a gente chama de instabilidade microsatélite, é uma coisa bem específica, mas mesmo com doença metastática, a gente está conseguindo deixar as pessoas praticamente curada, sem doença ativa, só com tratamento com imunoterapia, coisa que a gente não pensava que a gente conseguia ir, isso há 10 anos atrás, hoje a gente já consegue. Então, trazendo para a gente hoje uma expectativa de curar alguns pacientes que a gente não conseguia antes nessa doença mais avançada, né? Então, de uma forma resumida, né, são todos esses grandes avanços que a gente teve em todos os cenários, na doença mais inicial, na doença de fase intermediária e também nessa fase mais avançada. E doutor, também tem a importância do pós-tratamento, né? Quanto tempo o paciente precisa aí ser guiado, né, ser orientado pelos médicos até ir retomando a vida normalmente? Assim, hoje, né, é o que eu falo para os meus pacientes, né, o tratamento oncológico, ele não precisa mudar a sua rotina absolutamente quase nada, né? Você consegue manter a sua vida, a sua qualidade de vida, mesmo durante o período do tratamento de uma forma geral, mesmo durante a quimioterapia adjuvante. Tem pacientes que falam, doutor, eu posso trabalhar? Eu posso? Pode. Consegue manter uma vida normal durante o tratamento. Lógico que tem algumas limitações, o foco e a prioridade é o tratamento, então a gente tem que ter ali uma flexibilidade para focar no tratamento, mas isso já mudou. Então, mesmo durante o tratamento, o paciente ele tem uma possibilidade aí de ter uma qualidade de vida melhor. Naquele paciente que já terminou o tratamento, né, que foi sua pergunta, como que ele deve ser acompanhado? Geralmente, a gente acompanha essas pessoas por 5 anos, né? De forma mais ativa, fazendo exames de imagem, repetindo colonoscopia, conforme os achados que a gente vê no resultado da colonoscopia, se tem pólipo ou não. E a gente faz isso de forma mais regular, então a cada 3 meses nos primeiros 2 anos, depois a cada 6 meses no terceiro ano, e depois a cada 6 meses no quarto e no quinto ano. E depois, muitas vezes, a gente dá alta, fala, poxa, agora a chance desse tumor voltar é tão pequena que não justifica você ficar fazendo exames de imagem, exames a mais. É vida normal, mas continuar o acompanhamento com um médico de confiança, com clínico, com geriatra, para que ele continue fazendo os exames de prevenção, né? Porque eu comentei, hoje a gente cura, felizmente, a maioria dos pacientes com câncer de intestino. Então a maioria vão ficar curados. E essas pessoas vão viver cada vez mais, né? E a ideia é que vivendo cada vez mais, elas podem ter outros tumores ou eventualmente outras doenças. Então, por isso a importância de continuar se cuidando mesmo depois de um diagnóstico de um câncer. Doutor, uma dúvida que surgiu aqui pra gente, se é verdade que tomar aspirina diariamente ajuda a prevenir a doença. Vamos lá, isso é verdade, né? Lógico que não é para todas as pessoas, mas assim, existem alguns estudos que trazem para gente o efeito de proteção do uso de aspirina, tá? Como forma de minimizar o risco de desenvolver um câncer de intestino. Então, isso é verdade. E uma outra coisa, uma coisa bem específica, assim, que acabou de ser apresentado no Congresso americano, é que os pacientes que usam aspirina depois do tratamento, né, que já tiveram diagnóstico de câncer de intestino, já fizeram tratamento, já fizeram quimioterapia, a aspirina também conseguiu reduzir a chance de recorrência do tumor, né, de um segundo tumor também. Então, realmente, a aspirina tem sim essa possibilidade. O que eu quero deixar de mensagem é que as pessoas não saiam aqui da nossa conversa, vá na farmácia e compre aspirina e comece a tomar de forma sem orientação, tá? Aspirina é uma medicação segura, uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, mas ela não é isenta de efeitos colaterais. Aumenta risco de sangramento,
A gente está numa época que está tendo dengue, e dengue junto com aspirina de forma inadequada aumenta o risco de sangramento. Então, esse dado é verdade, esse dado precisa ser avaliado com cuidado, e sim, para tomar aspirina, precisa passar uma avaliação médica, não deve usar essa informação que a gente trouxe aqui para vocês, que realmente é uma informação positiva, e tomar aspirina de forma, né, sem um acompanhamento. Doutor, só para a gente entender, qual seria o efeito da aspirina nesse caso do câncer? O que que ela ajudaria, né, minimizar? Assim, uma resposta clara e objetiva a gente não tem, então assim, a gente não tem um motivo real, né? O porquê a aspirina, especificamente a aspirina, reduz o risco de ter desenvolvimento de câncer. A aspirina, ela é uma medicação muito utilizada na cardiologia, né, para pacientes que têm risco de infarto, que já tiveram infarto, ele diminui ali, é um antiagregante plaquetário, então ele evita alguns processos de trombose, de uma forma geral. E no câncer, a gente tem ali uma possibilidade de causa de câncer, uma doença, vamos dizer assim, um processo inflamatório crônico do nosso corpo, né? Então você, poxa, por que que a obesidade é fator de risco para câncer de intestino? É só porque a pessoa come mal? Necessariamente não. Tem pessoas que são acima do peso, têm obesidade, mas comem coisas que não é embutido, que não é carne vermelha, mas mesmo assim. E aí a gente talvez pegue um pouquinho desse conhecimento que tudo que leva a uma inflamação crônica do nosso corpo, como a obesidade, como algumas doenças como diabetes, isso pode aumentar o risco de câncer. E a aspirina, de uma forma geral, de forma indireta, pode minimizar esse processo, né, de atividade, de inflamação crônica do nosso corpo e dessa forma minimizar o risco de desenvolver o câncer, né? Então, assim, não é uma explicação única, não é uma explicação que a gente tem hoje uma clareza de resposta, mas são suposições e uma das possibilidades é esse mecanismo que eu acabei de falar para vocês. Doutor Davi, assim como é importante a gente observar a nossa urina, a gente também deveria ter o hábito de observar as nossas fezes, né? Parece um pouco esquisito falar assim, mas é isso que os médicos também recomendam, né? Você observar ali como que anda o intestino. Isso é muito importante também, né, na prevenção. Não, com certeza, né? Eu acho que assim, o que a gente pode fazer para nossa saúde é nos cuidar e olhar o nosso vaso sanitário ali, né? Então, assim, tá ali, isso não vai causar, não tem custo nenhum, né? É só olhar ali, ver se tem alguma coisa alterada. E a mensagem é: sangue nas fezes não é normal, tá? Não é normal ter sangue nas fezes. O mais provável é que não seja câncer? Sim. O mais provável é que seja uma fissura ou hemorroida, tá? Mas a gente só vai saber se a gente investigar. Então, olhou o vaso sanitário, viu presença de sangue ali, precisa ser investigado. Então, precisa passar no médico para entender o que está acontecendo, né? Então, acho que essa mensagem também é importante. A gente tem que nos olharmos, né? Olhar ali no nosso vaso e ver se tem alguma alteração para que a gente consiga investigar de forma precoce. Doutor, para a gente ir encerrando então aqui nosso bate-papo, nosso programa, a gente pode afirmar então com toda certeza que campanhas como o Março Azul Marinho salvam vidas, né? É isso. Não, com certeza, né? Eu acho que esses meses de conscientização, né? A gente vai entrar agora no março, e o Março do Marinho é um mês de conscientização do câncer coloretal. Sempre eles trazem informação para a população, né? E essa informação vai acabar gerando alguma conduta, né? A pessoa se mexer para fazer os exames necessários, ou mesmo ter um alerta, poxa, isso não é normal. Então, eu achei que era normal, não estava investigando por conta disso. Então, assim, as mensagens que a gente passou aqui para vocês hoje, a gente tem que olhar com muito carinho, entender se a gente está tendo alguma dessas coisas, se a gente fez ou não fez os exames de prevenção, se não fez, não deixa para depois, aproveita o mês de março para fazer esses exames que estão atrasados. E além disso, né, questione seus familiares, né? Eu acho que a gente pode nos ajudarmos ali na sua casa, perguntar para o seu pai, para sua mãe, se eles já fizeram os exames, levar essas informações para os seus amigos mais próximos. E dessa forma, a gente vai conseguir, né, talvez não evitar o câncer que já possa estar lá, mas fazer o diagnóstico precoce e aumentar muito a chance de cura, diminuir a necessidade de tratamentos mais agressivos, apenas, né, com algum gesto de conversar, de falar e até muitas vezes, né, de deixar o preconceito de lado e fazer os exames que devem ser feitos.
Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação e a sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.